Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma formação de professores da Casa Fiat de Cultura. Hoje, nosso tema é sobre arte e tecnologia. Como que a gente pode trabalhar isso em sala de aula? Bom, eu sou Tayane Costa, sou educadora da Casa Fiat de Cultura. Eu sou uma mulher branca, cabelo comprido, com algumas luzes na ponta. Eu estou usando uma blusa preta e um óculos de grau. No meu fundo tem uma parede com alguns cartazes de montagem de algumas obras de arte e uma estante amarela com livros e objetos. Me acompanha aqui na tela o Luiz, ele é nosso intérprete de Libras, ele é um homem branco, cabelos curtos e usa uma blusa preta também. E ao fundo, uma parede branca. Essa formação de professores vão ser em 2 episódios. Então, para iniciar esse primeiro episódio, eu gostaria de começar com uma frase da Lúcia Pimentel. O uso da tecnologia em artes não acontece somente nos dias de hoje. A arte, em todos os tempos, sempre se valeu das inovações tecnológicas para seu propósito. E com essa frase a gente começa a falar um pouquinho, né, da tecnologia nas artes. Isso é desde o princípio, né? Aqui a gente vê uma imagem de uma pintura rupestre. Então, se a gente pensar, toda a arte, né, ela vem de um contexto muito antigo. Então, aqui a gente tem a utilização de pigmentos para a gravação de uma ação. Os gregos utilizavam as pedras para esculpir. Os egípcios pintavam paredes enormes. E depois de muito tempo que foi desenvolvido tanto o papel, a escrita, a tinta, as tintas, né? Como a gente vê hoje, a tinta industrializada. E todo esse processo desenvolvido, né, dessas criações envolve tecnologia. Então, o ápice, né, da tecnologia na arte, a gente vê muito pelo Renascimento, né? O Renascimento foi uma época que teve uma ruptura muito grande na inovação tecnológica. Então, a gente tem esse período que foi de um grande desenvolvimento, né, tecnológico nas artes. Depois vem o surgimento da fotografia no século XVI. E com o desenvolvimento da fotografia, houve uma ruptura também de como que os artistas representavam, na verdade, eles representavam as paisagens, os retratos. Eles começam a ter uma liberdade muito maior a partir do surgimento da fotografia. Já nos anos 60, né, no início ali da criação da arte contemporânea, né, dos movimentos contemporâneos, o público já é convidado a ter uma interação maior durante as apresentações, né, de performances, mas também com as obras. As obras começam a ser mais interativas. E na década de 70, com o auge, né, na verdade, com o início do acesso aos computadores, a gente começa a ter a arte digital. O ápice mesmo foi mais na década de 80, quando os computadores começam a ser mais acessíveis, né? Os microcomputadores. Que antes os computadores, no início, os computadores ocupavam salas inteiras, eram muito grandes. E já na década de 80, existe os computadores mais compactos que começam a ser difundidos em todo o mundo, também para produzir arte. Então, a gente fala que, né, a arte digital começa no início da década de 70, mas o ápice mesmo foi durante a década de 80. Então, aqui a gente fala um pouquinho mais da arte digital. Ela tem a ver também, ela é uma vertente também da arte contemporânea, e
ela tem vários, a gente fala de tipos, de variações, né, de categorias. Então, a gente pode, tem as fotografias, que hoje a fotografia digital, ela é mais acessível, tanto antigamente nas câmeras digitais, hoje com os celulares, a produção de animações e vídeos, né, digitais, elas são mais difundidas nesse período, né, que a gente vive. Além disso, tem ilustrações e pinturas digitais, que elas ainda são feitas, né, muitos para como fundos de videogames, pensando na realidade virtual também. Outros tipos outras categorias também da questão da impressão 3D, né, do surgimento da impressão 3D. Então, algumas obras elas são projetadas no computadores, impressas nas impressoras 3D. Então, na verdade, a arte digital ela tem uma gama muito grande de possibilidades, de categorias, tanto de programação, de softwares, como impressões digitais. Então, é uma gama muito grande para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? E para a gente entender um pouquinho esse universo mais tecnológico digital contemporâneo, a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos. Para a gente entender também um pouco como que a gente entender um pouco mais sobre esse universo virtual, a gente vai falar um pouquinho desses conceitos, tanto de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista e Web 3.0. Bom, muitas vezes a gente já conviveu com um desses conceitos, mas a gente às vezes não sabe o nome específico, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desses conceitos agora. A realidade virtual, ela tem muito, ela fala de um ambiente, né? Então, que o usuário é inserido. Um exemplo, né, que a gente viu até no slide anterior, são esses óculos de realidade aumentada, né? Esses óculos, eles colocam o espectador dentro daquele universo virtual. Então, ele tem efeitos visuais, sonoros, são simuladores, né, de ambientes. Então, esses óculos de realidade virtual, ele transporta o telespectador para esse universo virtual. Já a realidade aumentada, a gente usa, na verdade, muito sem saber o nome, que é a questão dos filtros do Instagram, por exemplo. Quando a gente pega o celular, abre a câmera, põe o filtro, aquilo já é uma realidade aumentada. Porque a gente vê a realidade, por exemplo, que é o nossa selfie, né? Nosso rosto, e ele acrescenta algumas coisas. Então, tem alguns filtros que tem uma borboletinha, ou modifica alguma coisa, modifica o ambiente. Então, isso que é a realidade aumentada, né? A gente vê a realidade através do dispositivo com mais algumas coisas. Alguns anos atrás, né, em 2016, mais ou menos, teve um boom também do videogame, né, do Pokémon Go, que era isso, que as pessoas pegavam o celular e iam caçar os Pokémons em ambientes como praças, ruas, shoppings, e utilizando o celular, ele conseguia ver e capturar o Pokémon, né? Então, isso também é um tipo de realidade aumentada. E a realidade mista é a mistura essas duas realidades, né? Tanto a virtual como a aumentada.
Então, é um conceito que não é tão visto no momento, né? Mas existem grandes empresas já se desenvolvendo para isso. E a realidade mista, ela vem muito para a área tanto de saúde, educação, né? Ela vem para ajudar em alguns processos, né? Então, a realidade mista, ela vai pegar um objeto virtual e colocar no mundo real, né? Um exemplo são os hologramas, que a gente consegue, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem específico, assim, bem imaginário. Se existe já, né, a realidade, né, essa realidade mista, eu poderia ir em um museu com uma amiga, só que essa amiga está em outra cidade. Então, ela iria comigo com uma realidade aumentada, né? Uma realidade mista. Ela poderia colocar um óculos onde ela estava, tá? E eu, com outro aparelho, ela vai conseguir ver tudo junto comigo, né? Uma colaboração. Isso é um tipo de exemplo, né? De realidade mista. Que ela está no outro espaço, com óculos, vendo a realidade virtual, e eu no espaço, no museu, por exemplo, com a realidade aumentada. Então, isso é um exemplo, assim, de realidade mista que ainda está por vir, né? E o outro conceito é o Web 3.0. A Web 3.0 tem muito a ver com o que a gente vive na internet hoje. Primeiro, quando surge, né, a internet, a rede, era chamada de internet 1.0, que a gente tinha acesso àquela internet de escada, né, lenta, e tinha acesso, por exemplo, apenas páginas com textos e links para outros textos. Não tinha tanta imagem, não tinha interatividade. E depois disso veio a Web 2.0. O boom da Web 2.0, na verdade, foi os sites de comunidades, por exemplo, o Orkut, o Facebook, depois de um tempo, onde existiam, onde as pessoas poderiam fazer trocas, né, de comentários, de fotografias. Isso seria a internet 2.0. Já a internet 3.0 é a internet mais inovadora, com maior velocidade e também com maior dispositivos, né? Um maior leque de dispositivos, de aplicativos, então que engloba a realidade virtual, a realidade aumentada também. Bom, eu quis trazer um pouco desses conceitos porque eles vão ajudar a gente durante toda a formação de professores, tanto nesse episódio quanto no próximo episódio também, que a gente vai falar de metaverso, de interatividade dentro da sala de aula também, certo? Então, seguindo, né, o curso, eu já vou dar de cara uma proposta de atividade, né? Pensando que pode ser feita em sala de aula ou em EAD, né? Em educação à distância. A ideia é utilizar o pixel art. O pixel art, ele é uma arte digital que utiliza dessa imagem pixelada, né? Que são esses quadradinhos que a gente vê muito, a gente via muito na internet mais antiga, né? E é uma estética da pixel art, é deixar esses quadradinhos bem à mostra. Tem um curso de uma formação de professores que eu fiz do ano passado, que é sobre ponto, linha e forma, que eu explico melhor sobre o pixel art. Então, quem quiser depois dar uma olhada,
no vídeo de formação de professores, sobre ponto, linha e forma. Eu falo um pouquinho mais sobre pixel art. E a ideia dessa atividade é produzir um trabalho, né, pensando muito nessa estética que os alunos têm. Por exemplo, que eles têm muito na cabeça, que é o Minecraft, que é um jogo de construção de blocos, né? Que utilizam dessa estética do pixel, né? A ideia da gente fazer o pixel art é poder trazer vários temas. Então, a partir desses temas que a gente vai pensar também na questão das turmas. Então, um tema mais simples, como formas geométricas, objetos mais simples, pode ser dado para Fundamental 1 e Fundamental 2 já uma reprodução de talvez uma obra de arte, alguma coisa do gênero, mais elaborado. Então, o que pode diferenciar das turmas é o tema, mas a abordagem pode ser assim, né? Os recursos, os materiais podem ser os mesmos. Então, aqui a gente tem um site que chama pixelart.com. Ele é um site livre. Para acessar, a gente precisa ter um computador ou um celular com acesso à internet. Ele não precisa instalar e ele é muito intuitivo, né? Então, ele tem algumas características nas laterais que aparentam muito do Paint, né? Desses aplicativos de desenho mais simples. Então, aqui eu fiz um Casa Fiat de cultura com a marca, né? Essa lâmpada de ideias, mas pode ser feito, né? Uma temática bem diferente, várias temáticas. E a partir daí, a gente consegue que os alunos possam depois fazer exposições, compartilhar entre eles, né? Ou no EAD, né? A gente tem muitas escolas usam Teams ou Google Meet. Então, esses sites também têm alguns recursos que permitem o compartilhamento dessas imagens, né? Aí a gente pensa assim, mas, Tayane, a gente está no momento que nem todas as escolas, nem todo mundo tem acesso ao computador e à internet, né? Então, a gente tem aqui também um recurso alternativo com a mesma ideia, a mesma estética, que pode ser feito de uma maneira mais manual, né? Feito em sala de aula ou em EAD também. Bom, pensando também tanto no Fundamental 1 e no Fundamental 2, dependendo da temática, é utilizar materiais como papel milimetrado, eu vou mostrar daqui a pouco, lápis, borracha, lápis de cor, canetinha. Então, a gente consegue também fazer essa estética no papel também. Aqui eu tenho um exemplo do papel milimetrado, é um papel que é de fácil encontrar em qualquer papelaria, encontra em formato A3 e A4. Aqui eu tenho um pedacinho, eu trouxe um pedaço, eu peguei um A3 e parti em 4, então seria um A5. E aqui eu fiz, né, ele tem a possibilidade de fazer um pixel, né, um quadradinho maior, um quadradinho menor. Então, pensando, né, nessa coisa do pixel, quanto maior o quadrado, o desenho vai ter menos definição, menos pixels, e quanto menor, o desenho vai ter mais definição e mais pixels, né, mais quadradinhos. Esse papel, ele a gente encontra também na internet facilmente, então ele pode ser impresso, então a gente consegue também aumentar e diminuir
o tamanho dos quadrados. Então, ele pode ser impresso, a gente pode fazer fotocópia. Então, pensando, né, na grade, no quadriculado, então facilitando também o acesso. Então, aqui eu fiz também um passo a passo, né, um papel com alguns recursos. O primeiro passo seria fazer um desenho simples, né, de mais livre, só de linhas, sem detalhes. Aqui eu trago um pouquinho sobre uma obra do Magritte, que chama O Filho do Homem, que é muito característico pelo homem de chapéu com a maçã no rosto, né? Então aqui eu fiz esse desenho à mão livre, bem simples, para depois a gente pensar no pixel, no quadriculado. Então, na foto à esquerda, a gente tem já o rosto sendo, né, seguindo o desenho do quadriculado do papel, e do lado direito, esse mesmo desenho, mas finalizado já com um pouquinho de cor. Então, a gente vê que essa estética do pixel, né, do pixel art, ela pode ser realizada tanto digitalmente, com aplicativos, quanto manualmente também em sala de aula. Então, aqui a gente tem algumas referências que foram utilizadas. Então, quem quiser depois, né, parar a tela, dar um print, a gente pode também falar um pouquinho mais dessas referências. Quem quiser também pode deixar nos comentários. Bom, então a gente fica aqui pelo primeiro episódio. Quem tiver alguma pergunta, dúvida, sugestão, pode deixar aqui nos comentários e nos siga nas redes sociais. Até o próximo episódio.